Olá, gente! Nós chegamos para a live de discussão de hoje do livro do clássico que nós lemos no Clube de Clássicos esse mês de maio, que já passou. E eu tenho aqui duas convidadas muito queridas, que é a Andy e a Bárbara. Eu vou pedir para elas se apresentarem para vocês. Eu quero muito agradecer a presença de vocês, meninas, por vocês terem aceitado participar dessa discussão do nosso clube esse mês. Então, Andy, se apresente um pouquinho aí. Fala se você tem canal, o que você faz. Oi, gente, eu sou a Andy, eu tenho um canal no YouTube, tenho um Instagram literário também. Eu amo falar sobre livros, então eu espero vocês por lá também. Eu admiro muito as meninas, então eu tô muito empolgado para essa discussão, assim, eu tava me aguentando. Mas é isso, e eu tô muito empolgada pra gente discutir esse livro que foi super interessante para mim. E a Bárbara? Bom, eu sou a Bárbara, eu não tô aqui na Twitch, mas eu tô lá no YouTube para quem usa essa plataforma utilizada pelos astecas, incas e maias. A Paty falou que vai deixar o nosso link, né, da Andy meu aqui embaixo. Então, ou em cima, não sei, gente, eu não sou daqui, mas É sigam no a gente lá. chat. Daqui a É pouco no já aparece o link aqui no chat. É isso, tá vendo? Pessoa que não conhece mesmo a plataforma. Mas a Paty acabou me chamando, inclusive, porque Admirável Mundo Novo é uma das minhas distopias favoritas. Eu li a primeira vez há 12 anos e reli ano passado. Então, tô muito ansiosa para conversar com vocês, porque esse livro tem muito assunto. Você já leu duas vezes, né? E a Uhum. Andy foi a primeira vez que leu também o livro. Foi a primeira É. vez, tava precisando de uma leitura coletiva para finalmente ler esse livro. Eu também li ele pela primeira vez e eu, assim, ó, não fazia a mínima ideia do que era a história do livro. Eu comecei a ler ele às cegas. Quando eu vi a capa do livro, eu imaginava que tinha a ver com coisa de clones, assim, né? Pelos homenzinhos, assim, na capa. Eu pensei, deve ser um negócio de clones. Mas daí eu ouvi as pessoas falando que era tipo uma distopia, onde as pessoas eram felizes, era tudo perfeito. Eu sabia um pouquinho disso também. Eu comecei a lembrar, quando eu comecei a ler o livro, eu comecei a lembrar disso também. E daí eu queria saber, num geral, assim, antes da gente começar aí na parte com spoilers, num geral, o que vocês acham do livro, assim, como que foi a experiência de leitura pra vocês num geral? Pode começar. Vamos fazer a ordem, assim, quando eu fizer as perguntas. Primeiro a Andy, depois a Bárbara. Tá joia. Então, eu também fui meio que no escuro. Eu só sabia que era uma distopia e que era essa coisa da distopia perfeita, o mundo perfeito, as pessoas super felizes e tal. E eu comecei assim, sem tanta expectativa, porque eu não sabia muita coisa do livro, né? E no início, para mim, foi um pouco difícil para eu me conectar com a história. Eu acho que a escrita não vai ser algo que vai agradar todo mundo, mas a história em si é muito incrível. Eu fiquei totalmente imersa, apesar de ter ficado um pouco confusa no início. Depois que a gente pega o ritmo, a gente vai até o final sem parar. Eu praticamente devorei o livro, assim. E para mim foi super interessante. Tem muitos pontos que dá para discutir nesse livro. E no meu caso, eu comprei esse livro na minha primeira Bienal. Eu nem sei o porquê que eu comprei ele, sabe? Tipo, quando você para pra pensar, eu não me lembro se alguém me recomendou, se alguém disse que era bom. E eu tinha uma edição anterior que até era uma cabeça, que tinha um desenho tipo de circuitos atrás, que era da Globo Ah, de bolso. Então eu não fazia ideia do que eu esperava para essa leitura, né? Mas quando eu li ele, o que eu senti é o seguinte, que ele é um livro muito, para mim foi muito fluido, tipo, eu conseguia ler ele com tranquilidade. Tem algumas ficções científicas que eu às vezes fico empacando no caminho, essa eu conseguia ler com facilidade. Só que eu sinto, e aí eu até dou os pontos por vencida, talvez porque eu não dou 5 estrelas para um livro que eu gosto tanto, pra galera que fala que é muito difícil se conectar com alguns personagens. Eu acho que o universo dele é muito mais encantador do que os personagens, entendeu? Eu gosto desse universo. Acho que essa é um pouco da minha experiência de leitura. eu também senti isso, que eu gostei mais do livro pelo universo dele, pela história dele, do que os personagens mesmo. Eu só senti bastante dificuldade no começo, que tinha muita informação no começo do livro, que daí depois, quando chegou na parte mais da historinha dos personagens, eu fiquei pensando, nossa, eu acho que eu perdi muita informação no começo, sabe? Daí eu tive que pesquisar algumas coisas sobre o mundo, né? O Admirável Mundo Novo, como que era
criado, né, essa sociedade e tal, que daí que eu fui percebendo que eu tinha perdido algumas informações. Então, a parte do começo do livro, eu achei ele bem complexo de você entrar na história. Eu acho que até por isso algumas pessoas podem começar e desistir do livro, né, e tal. Por isso que é legal, né, ter um clube de leitura para você ir conversando com as outras pessoas e não desistir da leitura, porque ele é até um livro pequeno, né? Ele é um livro rápido de ler. Eu achei ele muito rápido, bem fluida, assim, a leitura. Ela só é muito informativa e depois, a segunda parte, eu acho que ela é muito reflexiva na parte da crítica da sociedade perfeita e tal. Então, é essa estrutura, assim, que eu senti do livro. Mas, assim, no geral, foi uma experiência boa. Eu não tava, assim, com tantas expectativas e acabei gostando bastante. Então, eu vou pegar aqui o resuminho que eu fiz para agora a gente ir comentando os acontecimentos com spoiler. Então, eu acho que eu vou falar... Vamos falar primeiro desse universo, porque eu acho que o livro, ele começa, né, com um professor, o diretor lá da parte da incubação, explicando para alguns alunos, alguns visitantes lá do lugar, como que funciona a parte da fertilização, né, dos embriões nesse mundo. Então, no começo do livro, nós temos todas essas informações sobre o universo, então acho que dá pra gente começar a falar sobre esse universo do Admirável Mundo Novo, e depois a gente fala dos personagens. Então, esse universo, nós temos uma sociedade que ela foi construída para as pessoas serem felizes. As pessoas, elas são felizes, têm o trabalho que elas são designadas e almejadas desde quando elas nasceram. Então, elas têm uma pílula, que é a soma, que a pílula é distribuída por esse governo para as pessoas tomarem, assim, várias vezes ao dia para elas ficarem felizes. Então, a gente acompanha aqui numa espécie de um lugar de incubadora, onde eles fabricam os embriões das pessoas. Então, não existe mais o tradicional de família, onde as pessoas têm os filhos de maneira tradicional. As pessoas, elas são formadas, são fabricadas em laboratório nesse universo. São totalmente fabricadas em laboratório. E daí eu anotei aqui algumas coisas sobre os embriões. Primeiro que nós temos, por causa disso, várias pessoas idênticas, né? Nós temos vários gêmeos nessa sociedade. E ela também é separada em castas. Isso eu achei muito interessante, né? Porque o livro é bem antigo e hoje a gente vê muitas distopias nesse esquema das castas, né? E daí, então, as castas que nós temos é o alfa, beta, gama, delta e o Y. Então, o alfa é o que fica lá em cima, que é os chefões, os que têm um nível mais alto nessa sociedade na parte do emprego, de serem líderes. Também os mais inteligentes. E daí vai decaindo, né? As castas, depois, elas são condicionadas intelectualmente um pouquinho a menos do que o alfa e vai diminuindo, sabe? A inteligência, digamos assim, deles. E os Ys, eles são a parte braçal da sociedade. E até a forma que eles são fabricados, que eles são condicionados, são em condições até com pouco oxigênio, por exemplo. Eu achei isso, assim, muito interessante, assim, o quanto foi manipulado, né, a construção desses seres. E... de seres não, a fabricação dos humanos em condições de ambiente. Isso é muito interessante. Primeiro eles fizeram um ambiente no qual fosse favorável para eles serem daquela casta que eles pertenciam. E também depois, quando eles eram bebês, tem toda uma manipulação lá da... Como que era o nome? Hipnopédia. Que é, por exemplo, como se fosse uma lavagem cerebral, né? Já jogando informações para eles absorvendo o que eles gostam, o que eles não gostam, para eles ficarem todos condicionados àquela casta no qual eles foram criados para servir, para ser, né, daquela casta. Então, gente, é muita informação no começo. Eu achei isso incrível, mas ao mesmo tempo perdi muita coisa nessa parte da construção, né, na fabricação dos humanos. Então, eu queria ver o que você tem alguma coisa para acrescentar aí, que eu esqueci de alguma coisa. Tem a questão também que a questão das castas não é só a questão da inteligência. A partir dos alfas ali, tem a questão da aparência também. Ah, Eles verdade. são diferentes.
né? Então, por exemplo, os alfas, eles são mais Os altos, altos. né? E aí vai diminuindo também. Então, a questão da aparência, tudo é muito condicionado, né? Para que eles sejam específicos e para, de certa forma, para conseguir identificar eles também através da aparência, né? O que eu acho interessante é que esse primeiro capítulo, ele realmente é muita informação. E eu lembro que quando eu reli, esse era o capítulo que eu mais me lembrava, que eu mais tinha informações. Talvez porque ele é muito impactante quando você vai ler. E o que eu acho interessante é que essa divisão da sociedade, a gente tem ela feita e a gente tem preconceitos a respeito disso. Então, sabe aquela brincadeira do tipo, essa pessoa não é bonita, ela só é rica, ela tem dinheiro para se embelezar. Então é isso, as classes sociais elas acabam alimentando preconceitos que a gente já tem a respeito daquelas classes. O que o Huxley faz aqui é levar isso para o lado biológico. Então, hoje em dia, as pessoas, por mais que seja pouco, existe uma possibilidade de mobilidade social. As pessoas que são mais pobres, elas não são incapazes de exercer outras funções. Elas só não tiveram chances, oportunidades por vários motivos. Aqui elas são incapacitadas biologicamente. Então você impede completamente essa mudança social, que eu acho que isso é sensacional. E aí ele faz isso baseado muito no Ford, né? Que é o grande deus aqui, que criou a linha de montagem fordista. Tanto é que ao invés da cruz como símbolo, eles têm o T do Ford T, que é o primeiro modelo, né? Então é muito legal essa relação que é feita, e eu gosto da sensibilidade do cara que apresenta isso pra gente, chama Foster. Porque foster em inglês, foster parent, é pai adotivo. Então, se o Ford é o grande pai, é o cara que faz a incubação e é o parente mais próximo, talvez, na Terra. É quase como uma igreja, é uma grande crença que eles têm naquele estado, né? Então, eu acho que o Huxley pensa tudo muito bonitinho. E fico pensando também o quanto ele não estudou dessa parte genética para falar do pseudo-sangue que leva mais devagar o oxigênio para os órgãos, que é diferente do sangue de verdade, né? O sangue de verdade que é usado nas castas A e B, e o pseudo-sangue nas três de baixo, assim. Eu acho muito, muito massa. É bem isso que você falou. Foi pego assim os preconceitos da nossa sociedade que tem até hoje, né? O livro foi escrito há quanto tempo e pode pegar basicamente o que nós temos hoje e foi colocado para a parte biológica, né? Bem colocado mesmo, porque é aquele negócio das condições favoráveis. A pessoa não tem condição de estudar numa escola melhor, não tem condição de fazer uma faculdade, de ter uma roupa melhor, até para fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, ela não vai conseguir facilmente um emprego assim de alto escalão futuramente. Então eles colocam essas condições na hora da fabricação das pessoas nesse universo. Isso é bem interessante mesmo. Eu gostei bastante dessa parte. Não, e outra coisa também, como a Bárbara falou, né? Sobre toda essa questão, não tem como eles mudarem de casta. E isso também é uma questão para que eles sejam felizes. Porque eles são incapazes de fazer, por exemplo, os deltas são incapazes de fazer o que os alfas fazem. Então, eles estão ali satisfeitos com aquilo que eles sabem fazer. Né? E coisa, por exemplo, os Ys, né, que são a casta mais inferior, digamos assim. Eles são quase retardados mentais. Então, o que eles vão fazer além do trabalho braçal? Não tem o que eles possam fazer, né? Então, é toda uma estrutura ali muito complexa, né? E que faz sentido para aquilo que eles querem nesse governo, né? É, pode falar, Bárbara. Não, eu só ia comentar que é interessante como esse governo se vende como um governo da felicidade, quando na verdade a felicidade só importa no limite em que ela serve para não atrapalhar o Estado. Pessoas felizes não se revoltam. Então é por isso que a felicidade importa, né? Mas o próprio Bernard mais para frente vai falar, mas você não quer ser feliz do seu jeito? Tipo, ou só quer ser feliz do mesmo jeito que todo mundo é feliz, né? Você não tem nem a escolha de qual felicidade você quer ter. Eu vou falar que depois, quando tem os bebês, é feito aquela parte ali da hipnopédia lá, que é um ensino durante o sono deles. Eles são ensinados a gostar de tal coisas ou odiar tal coisas. Por exemplo, uma casta lá que não vai estudar, não vai trabalhar com. Não gosta de ler.
Então ela é induzida o tempo todo a detestar a leitura. Então por isso que ela não vai almejar ser de uma casta maior, onde o trabalho da casta maior envolve bastante estudar e ler, porque ela desde criança ela foi ali condicionada a odiar a leitura, odiar estudar. Então por isso que eles são felizes aonde é para eles ficarem. Que eles não vão querer fazer coisas diferentes do que eles são condicionados a gostar. Isso é muito bem elaborado, né? Sim. É quase uma lavagem cerebral mesmo, né? Em Uhum. todo mundo. Então, assim, você tá feliz naquela posição porque desde ali, desde que você nasceu, você já é condicionado a gostar daquilo que você vai fazer. Então, você não gosta de nada das outras castas e você também aprende, como falaram aí, a desprezar as outras castas, porque tem toda essa questão, não é só um preconceito, é um desprezo mesmo. Né? Tem muitas falas dos personagens, nossa, mas eles, né, tão inferiores, como eles podem ser felizes desse jeito, né? Então, assim, é muito complexo se a gente parar para pensar, e muito bem pensado. Foi, assim, genial. Uhum. Sim, e lá no grupo, né, do Telegram, teve alguma pessoa que falou sobre, mas esse estado não tem possibilidade de dar errado? E eu acho que assim, né, porque na fala do apresentador, ele fala como se tudo fosse perfeito. E é claro que ele vai falar como se tudo fosse perfeito, porque ele tá vendendo o peixe dele. Então ele não pode falar das falhas que ele sabe que tem. Mas eu acho que o simples fato de a parte biológica não ser o suficiente, de eles recorrerem, por exemplo, à hipnopédia, que é, se a gente pensar hoje, uma das poucas coisas que o capitalismo não entra é realmente no sonho. Ele pode criar o desejo quando a gente está acordado para a gente sonhar, mas eles não conseguem entrar no nosso sonho. Aqui até o sonho está sendo pego pelo Estado. E aí a gente tem, então, essa hipnopédia até com uma tentativa de garantir, né? E aí tem outras, a própria divisão da cidade é para garantir, né? Então tudo é para reduzir os riscos. Em última instância, tem a soma. Então, são vários recursos, e ainda assim, né, como a gente vê na capa, alguém vai fugir desse sistema. Sim. E, É, assim, já. no final fica muito claro que essa sociedade não é perfeita, né? Eles simplesmente dão um jeito de sumir com os imperfeitos. É. Daqui a pouco a gente já vai pra essa parte. E o que eu ia falar? Essa parte da pílula do Soma, né? Qualquer sinal de que alguma coisa não tá satisfeita e tal, parece tudo a resolução dos problemas, né? Tomar essa pílula, você toma e se sente feliz e tal. E agora uma parte ali que faltou a gente falar desse mundo é a parte da sexualidade. Da Nossa, parte sim. muito, muito comentada, assim, durante o livro todo. Porque eles aboliram, né, o conceito de família. O conceito de relacionamentos. Você não pode... Você não... Eles... Eles são induzidos a não gostarem, sabe, desse conceito. Eles têm pavor, sabe, de ter um relacionamento com alguém. Eles abominam. Eu tava procurando essa palavra. Eles acham uma abominação você se relacionar com alguém por um tempo, até conceito de amizade, sabe? Eles não têm nenhum tipo de relação entre as pessoas. Então, por conta disso, eles normalmente eles têm vários parceiros a vida toda. Por exemplo, a pessoa que tem vários parceiros, né, sexuais é considerada, né, o top, assim, ali da sociedade deles. E ter um relacionamento afetivo, né, você gostar de alguém e querer ficar mais vezes com essa pessoa já é algo abominado por essa sociedade. Tudo isso para evitar o negócio de querer ter filhos, porque os filhos são todos fabricados no laboratório. E daí eu até tava comentando com a Bárbara que eu fiquei muito em dúvida da parte dos métodos contraceptivos, né? Porque tem que ser 100% eficaz, né? Porque pode acontecer algum acidente, não era muito mencionado esse negócio do acidente, a não ser com uma personagem ali. Mas daí eu queria ver o que vocês acharam dessa parte. Até tem uma parte com as crianças, né, lá no laboratório, das Sim. brincadeiras sexuais das crianças que eu achei, assim, muito estranho, muito diferente, assim, chocante também. Não, é uma parte bizarra, né? Uhum. A gente fica, opa, o que está acontecendo aqui? E assim, não é só uma questão
da gravidez em si, mas a questão também de que relacionamentos geram conflitos. É verdade. Eles não querem nenhum tipo de conflito. Então, assim, até a questão da amizade também. Ah, mas ele gosta mais de tal pessoa, aí começa um ciúme. Então vai ter um atrito ali, um conflito. Então eles querem abolir toda essa questão, né? E eles são incentivados a essa busca pelo prazer, né? Então, desde crianças começam aquelas brincadeiras sexuais ali. Por quê? Porque geralmente a gente passa por todo um processo, né? Então essas crianças elas já são condicionadas ali pequenininhas a verem isso como comum. Ela não vai esperar aquele período de aflorar a sexualidade, né? Eles já vão ser apresentadas aquilo e achar aquilo mais normal possível, né? Tem toda a questão da Lenina, dela ser super cobiçada, porque ela fica com muitos homens, né? E aí tem um momento que ela tá com a amiga dela ali, e a amiga dela já tá achando um absurdo, porque tem 3 semanas que ela tá com a mesma pessoa. Tipo, 3 semanas, né? Então tem toda essa questão, assim, é uma forma também de controle, né? Agora, realmente, sobre essa questão dos contraceptivos, eu também não entendi totalmente como é esse processo, né? Porque também não fica. Eu não entendi ali que ficou totalmente explicada essa parte. Não sei se a Bárbara concorda, a Bárbara leu 2 vezes. Talvez ela já tenha pegado, né? Porque realmente a primeira leitura, eu acho que esse livro, ele é um livro que enriquece com releituras. Uhum. Porque não tem como a gente captar todos os detalhes com uma leitura só. Ele é um livro muito complexo, tem muitos detalhes, o início tem muitas descrições, então a gente fica um pouco perdido mesmo. Acho que não tem como a gente captar tudo de início. Então, eu tava falando com a Paty que eu tenho uma lembrança vaga, mas eu fiquei folheando para ver se eu encontrava. Eu lembro que as classes mais baixas são estéreis. O nível de deformidade delas é tão grande que elas são incapazes de se reproduzir. E isso faz muito sentido quando a gente pensa que as classes mais baixas são percentualmente maior número da população. Então, aí a gente já garante. As classes mais altas, se eu não me engano, ele não sei se ele fala de métodos contraceptivos ou se a gente assume também, porque no momento em que o Huxley escreve, né, não está muito distante dessa criação dos contraceptivos, mas se a gente pensar na hipnopédia, ela é um caminho para isso também, da conformação. Então eu acho que fica um pouco por aí. Só que aí, de novo, a gente sabe que esse estado é falho, que acontece. Então existe um resgate em algum momento dos casos que não conseguiram entrar nesse sistema. Eu acho muito interessante essa parte da formação familiar, porque a outra distopia que eu gosto muito, que é Os Despossuídos, da Ursula Le Guin, também fala dessa formação familiar coletiva de um jeito diferente. Porque aqui a gente tem um Estado neoliberal. No Os Despossuídos, a gente tem um governo anarquista. Então lá a ideia é assim: as pessoas têm filhos, mas a criação não pode ser do pai e da mãe. Tipo, não é bem visto. Você pode criar seu filho, mas não é bem visto que você crie. Você tem que colocar ele num centro comunitário, que é para você não ter esse negócio de propriedade privada com o familiar. Meu filho, meu pai. Então é interessante ver como parece que é uma coisa coletiva nos dois casos, mas cada um para um papel diferente, né? Eu gosto muito dessas duas separações que tem. E eu acho também que tem uma parte que diz que dentro das castas a gente tem os alfa mais, os alfa menos, os alfa mais mais, né? E fala que os alfas, eles têm essa subdivisão, principalmente porque quanto mais inteligentes, difícil ter pessoas que não desenvolviam maturidade emocional. E a maturidade emocional, ela se relaciona com o desejo de estar com o outro. Então, era preciso que tivessem menos deles para isso não corromper a ideia dessa relação sem afeto, né? Então, eu acho isso muito interessante, como ele coloca até em alguns detalhezinhos assim, né? E a gente vai ter o Bernard aí para provar essa parte. Eu queria comentar só também que acho que no terceiro capítulo, que é aquele das várias vozes, aquele capítulo eu lembro que eu me confundi muito quando eu li a primeira vez. Eu não sei se eu tinha entendido ele, mas ele tem essa ideia de mostrar que todo mundo pensa igual, né? Que é o capítulo em que a Lenina está sendo questionada por esse relacionamento de 3 semanas. E aí tem 3 rupturas. São 3 personagens que demonstram sair da linha, né? Então também é o jeito do Huxley mostrar pra gente em quem a gente tem que prestar atenção, né? Quem que vai ser a trama principal. Acho muito lindo esse capítulo. Muito bem escrito.
Então agora dá pra gente ir falando dos personagens. Vamos começar pelo Bernard, né? Porque a história daí acontece ali em cima dele. O Bernard, ele é um personagem que se mostra, se a gente já começa percebendo, começa que ele se mostra descontente com a parte dele na sociedade, sabe? E daí a gente acaba descobrindo que teve uma falha na criação dele. Teve alguma coisa estranha que aconteceu na criação dele, tanto que ele é uma pessoa, assim, considerada mais fraca, e ele também é mais baixo para um alfa. Ele é um alfa, e os alfas, como a Andy falou, eles são mais altos, né? Tem uma aparência mais considerada bonita e tal. E daí ele também, se eu não me engano, ele é um pouco mais acanhado, ele não tem aquela postura de líder, sabe? Então houve alguma falha ali na criação dele, porque ele é um alfa. E a gente consegue ver isso um pouco ali na demonstração dele de descontentamento com algumas coisas. E ele fica muito interessado em visitar uma reserva que eles chamam de selvagens, né? É como se fosse uma reserva indígena. E eles chamam no livro de selvagens, porque eles vivem os primórdios de como é, por exemplo, a nossa sociedade aqui, né? Eles vivem da forma de ter família, ter filhos, da forma tradicional. E essa reserva, ela fica no Novo México, e a gente acaba descobrindo uma historinha do diretor, que quando ele foi visitar essa reserva, ele foi com uma mulher, e ela acabou se perdendo nessa viagem. E quando o Bernard, ele leva junto a Lenina, né, que a gente tava comentando, que é uma personagem bem... que ele mostra interesse por ela, né, e tal, e ele acaba convencendo ela a ir junto com ele nessa viagem. Vai os dois pra essa reserva, e lá ele acaba descobrindo que essa mulher que viajou com o diretor, ela tá viva, né, nessa reserva, lá com os selvagens, e ela tem um filho, que é o John. O John, ele nasceu no meio dos selvagens, só que ele tem os costumes, né, do novo mundo, por conta da mãe dele e tal. E a mãe dele, como ela tem esse pensamento diferente lá dos selvagens, por exemplo, no quesito dela querer ficar com vários homens, por exemplo, ela foi meio que abominada lá. Então o John, ele é como se ficasse muito isolado dos outros. Ele foi criado desde criança, desde pequeno, assim, meio que isolado. Ele não é aceito ali dentro da reserva dos selvagens, e depois a gente vai ver como que ele vai se encaixar no novo mundo também, se ele se encaixa nesse novo mundo. Então, vocês podem comentar um pouquinho agora dessa parte que eles vão lá pra reserva, pra aldeia. Eu acho que tem um ponto muito interessante nessa questão, porque a gente vê como a sociedade abomina o diferente. Porque o Bernard, ele é um alfa, e ele é desprezado pelos alfas por causa de uma mínima diferença. Porque com o passar do livro, a gente vai vendo que é uma diferença muito pequena. Mas mesmo assim, ele é desprezado por causa disso, ele é considerado inferior. Só que os das castas menores também desprezam ele, porque ele não parece um alfa. E o John, que está em Malpaís, né, que é essa reserva, ele também é desprezado nessa reserva por ser diferente. Né? Então, não é só uma coisa da sociedade atual, né, do admirável mundo novo. Naquele lugar ali com selvagens, com pessoas, né, que ainda estão com costumes do velho mundo, está acontecendo a mesma coisa com uma pessoa diferente, né? E eu acho que o Bernard, ele é um ponto de reflexão muito interessante no livro, porque ele não está descontente com a sociedade em si. Ele está descontente pela forma como ele é tratado nessa sociedade. Não é que ele quer, estou descontente com o modo como a gente vive. Né? Ele está satisfeito com isso. O problema dele é ele ser considerado diferente, e ele vê que as pessoas tratam ele de forma diferente. Então, eu acho sensacional esse personagem nesse quesito, porque eu acho que põe a gente para refletir muito nesse sentido. Né? Não é que ele está vendo o que tem de errado ali, tanto que tem um outro personagem que eu esqueço o nome, gente. O amigo do Bernard, né? Que é o único nome amigo difícil. dele. Exatamente. O único amigo dele, ele sim está descontente com isso. Ele está descontente com aquela sociedade, está descontente com a profissão que ele está exercendo.
ele tá descontente com aquilo ali, ele tenta mostrar pro Bernard essas coisas, só que o Bernard tá focado só nele, né, nas diferenças dele, tanto que quando ele volta, que ele adquire um certo status, para ele tá maravilhoso, ele de repente esquece tudo, né? Eu sou o bonzão. Que é uma parte que a gente fica até um pouco irritado com o personagem, né? Que é quando ele volta e ele fica, tipo assim, super arrogante. Então, assim, a gente até se incomoda com isso, né? Então, eu acho que os personagens em si, eles trazem muita crítica, muita reflexão para nós. A própria Lemina, né? O momento que ela chega ali, ela já vê tudo com olhos assim de repulsa. Né? Ela quer ir Apavorada. embora. Eu quero ir embora imediatamente. E é até estranho quando ela começa a ver o John com interesse. Porque ela é tão focada nesse novo mundo, ela tá tão satisfeita com isso, que é estranho quando ela começa a ver um interesse no John. Né? E o John é um personagem, sem dúvida, sensacional. Assim, eu acho ele incrível, assim. Quando ele entra na história, tudo melhora. Muda. Assim, ele traz muita coisa. E é aquela questão que a Patrícia falou, dele ser considerado um selvagem, mas ele, se você for parar para pensar, ele é o mais culto dali. Uhum. Porque ele exerce o pensamento dele, ele traz as reflexões dele, tem todas aquelas tiradas do Shakespeare que eu acho sensacionais, que combinam direitinho com o momento da história que eles estão vivendo. E tem toda a questão da mãe dele, que, assim, outra personagem que traz críticas sensacionais, assim. Eu acho que tem uma cena, assim, que me deixou, assim, muito perturbada em relação a ela. Mas eu acho que ela também traz muita crítica, porque ela teve nesse novo mundo e ela também teve todo esse tempo com os selvagens, né? E como é a mente das pessoas que são condicionadas pelo novo mundo, né? Porque ela busca de toda forma, enquanto ela está ali em mau país, buscar uma forma de fugir dessa infelicidade dela, porque ela não aceita o fato dela estar infeliz. Porque eles são condicionados a serem felizes. Aí tem toda a questão da droga que ela usa sempre, né? E que acaba com ela. Né? Então, assim, eu acho que os personagens em si, eles são muito específicos, são muito diferentes e cada um traz algo muito positivo para a história e muito importante para a história também. Falei muito, gente, desculpa. Não, capaz. Falou tudo. Empolguei. Uma coisa que eu acho interessante de pensar no Burners também é o quanto qualquer erro que essa sociedade tenha, ela gera novos erros. Porque não é à toa que o cara que teve problema na formação dele tem questões depois. Porque ele foi feito para ser um alfa, ele aprendeu que ele tem direito a tudo. Só que quando ele chega numa sociedade de alfas, por exemplo, ninguém quer se relacionar com ele. Então isso também começa a criar fissuras que ele não sabe como resolver, porque a sociedade dele não tem as ferramentas para ele resolver. Então, é muito interessante isso, né? Qualquer rachadura nisso vai se espraiando, porque não encontra na sociedade uma forma de resolver. A Lenina, eu gosto muito dela, porque ao mesmo tempo que ela tá muito feliz nessa sociedade, ela, sem querer, tá fazendo coisas que são contrárias, né? Tipo esse relacionamento de 3 semanas. Ela não percebe que ela tá contrária, né? E aí talvez seja quando ela vai lá para o mau país que ela tem essa percepção. E eu acho muito interessante a gente ver essa visão da Lenina sobre os corpos, né? Porque a gente tem pessoas que são todas magras, todas sem estrias. É quase que uma desumanização. Tira tudo que é natural nosso, né? Deixa aquela coisa plastificada. E quando a Lenina descobre que os corpos têm essas múltiplas formas, ela fica aterrorizada. Só que é isso um pouco que a gente vê sendo feito, né? Com estereótipos de beleza, revistas. Então é interessante ver isso de uma forma tão agressiva, que é uma parada meio Black Mirror. Eu vou falar de Black Mirror 2 vezes nessa fala aqui. Mas é uma parada meio Black Mirror, de tipo exagerar a coisa para falar, tá vendo como é absurdo o que vocês estão fazendo? Então eu acho que causa essa reflexão. Aí, com relação à Linda, que é quem eu vou falar do Black Mirror também, eu penso muito nela e faço um paralelo com aquela mulher do episódio dos likes, que é aquela mulher que vai viver fora e tem a nota mais baixa e é caminhoneira, porque ela não vai ser aceita por nenhum dos lados, né? E ela tenta por muito tempo ser aceita,
Quando ela chega no final ali, que ela tá usando a soma, é a única ferramenta que deram para ela. Só que ela não tá na sociedade em que a soma foi feita para, né? Então também não funciona, né? Ela precisaria se desprender desse desejo de ser gostada, igual a caminhoneira. Mas ela não vai conseguir fazer isso, né? Então é realmente uma das personagens, eu acho que essa talvez seja uma das que mais toque a gente. Por mais que ela fale uns absurdos que a gente discorde, dá para entender a tristeza que ela vive, né? E a tentativa dela de dar afeto para esse único filho. Mas eu queria falar principalmente do John, porque eu trouxe aqui. Shakespeare. O John cita muito Shakespeare, que é o livro que a mãe dele consegue dar para ele, né, a Linda. E não é à toa. O Shakespeare tem uma peça chamada Tempestade, que é uma peça em que o Shakespeare debate a questão de civilização ou barbárie. Então, é um povo, um cara da Inglaterra que vai parar numa ilha, se relaciona com as pessoas daquela ilha, aí ele domina aquelas pessoas e depois chega uma nova leva de pessoas daquela sociedade, né, civilizada, etc. E eles vão ter um conflito ali por poder. Então, o Huxley, ele escreve esse livro com muita inspiração na Tempestade. Tanto é que tem uma personagem que fala: ó, admirável mundo novo em que tais seres vivem. E é uma das frases que o John vai falar depois, porque são dois personagens que são mais inocentes nas duas tramas e que se maravilham no primeiro contato com aquela sociedade, mas que depois vão descobrir muitas questões. Então eu acho sensacional essa interlocução. Eu li A Tempestade por causa do Admirável Mundo Novo. Eu amo Shakespeare, não gosto da Tempestade, confesso. Tem muita gente que fala que eu já li 2 vezes, que eu falei, gente, eu não devo ter entendido alguma coisa. Não gosto tanto dessa peça. Mas ela é muito, muito importante. E eu acho legal isso que a Andy trouxe, eu não tinha pensado até ela falar, né? Que, tipo, o John é o que mais lê, mas ele não é visto como culto ou como civilizado. Porque os papéis foram invertidos aqui também, né? Como não é interessante que as pessoas tenham conflitos, sejam maduras emocionalmente, por que a gente vai fazer elas lerem, né? Não é todo leitor que é maduro emocionalmente, né? Não é inteligente. A leitura não é mágica, mas ela abre muitas portas para a gente desenvolver essas coisas, né? Então, para que abrir portas? Tanto que a gente vê personagens muito específicos com bibliotecas. Tem um lá no finalzão que a gente sabe que tem uma biblioteca, porque aí é o cara que é o alfa mais, que tem essa relação de educação, de afetividade, e ele vai encontrar nos livros, eles vão falar de Shakespeare de novo, né? Então, muito legal, muito bem construidinho. Ah, menina, vocês falaram tudo, nem precisa mais eu falar nada. Obrigada, Bárbara, por trazer a contribuição do livro lá do Shakespeare, porque realmente eu não sabia nada dessa parte da inspiração do livro. Muito, muito interessante, mas eu percebi que o autor quis trazer muito das reflexões do Shakespeare ali na obra dele, e o personagem, ele cita muito, né, em várias partes do livro. Depois, ele é um personagem muito crítico, né? Uma coisa que eu achei bem interessante é que normalmente em distopias é um personagem que vive ali no mundo criado perfeito, que acaba vendo falhas e se rebelando. Então, o personagem que poderia trazer conflitos para esse mundo poderia, por exemplo, ser o Bernard ou outro amigo dele. Mas não, o personagem que vai trazer conflitos é um que tá vendo esse mundo perfeito de fora, né? Então isso traz uma coisa diferente assim pro livro, que eu achei bem interessante, porque se você for comparar com outras distopias, poderia, por exemplo, ser o Bernard o personagem principal, mas o John realmente ele rouba a cena. É um personagem muito interessante que eu acabei gostando bastante. Eu acho que o livro mudou muito também quando ele apareceu. A Linda também. E ele é um personagem muito crítico. Por conta dele ser mais culto e estudar bastante ali a obra de Shakespeare e tal. E ele muito orgulhoso, né? De contar para os outros tudo que ele sabe. Ele cita muito o Shakespeare depois. Então você sente que ele tem esse orgulho de ser quem ele é. E em nenhum momento ele se abala por ele ser do jeito que ele foi criado, do jeito que ele viveu lá na outra sociedade. E eu achei isso muito interessante, porque em nenhum momento ele se sente acuado nesse mundo novo, depois quando eles vão pra lá. Ele se sente muito orgulhoso de ser quem ele é, e ele quer quebrar, assim, o conceito de muitas pessoas com o qual ele acaba conversando depois. Isso faz com que o personagem seja muito forte, muito interessante. Então, depois eles vão... Oi? Pode falar. Pode falar.
Não, eu ia falar que daí depois tem a parte com. Eu já tava me adiantando, né? Que eles vão, então, o Bernard e a Lenina leva o John e a Linda. O John fala que ele vai, que ele quer muito conhecer o mundo novo, mas ele com a condição de levar a mãe dele junto. Então eles vão pra lá e acontece o maior escândalo, né? Porque o diretor, que na verdade ele tava bolando alguma coisa pra fazer, pra meio que demitir o Bernard e tirar o Bernard lá da posição que ele tava, por conta de tudo que a gente falou que ele era diferente, o pessoal não gostava muito dele. Tava bolando algum esquema pra tirar o Bernard da situação que ele tava. E o jogo vira quando o Bernard volta com o John, porque o John é filho do diretor. E daí há o escândalo, né? Que ele é o pai, a palavra mais abominada ali por eles, né? Ele é pai biológico do carinha que chega lá no Mundo Novo. E o John, ele é visto lá no Mundo Novo como ele se torna um sucesso, assim, né? Porque ele é uma pessoa diferente. Então, a princípio, quando ele chega, todo mundo quer saber sobre ele e tal, né? E o Bernard também acaba se tornando muito popular depois desse evento. Que é o que a Andy falou, ele acaba satisfeito, era isso que ele queria, né? Ele queria ser visto como um alfa mesmo, como uma pessoa importante, o que ele não era visto por conta das falhas que houveram na fabricação dele, na criação dele. E agora ele ficou muito popular depois da chegada lá da aldeia. Pode falar, Indy, o que você ia dizer? Só um adendo em Uhum. relação ao John, né? Que a gente vai falar muito dele, porque ele Vai, agora realmente sim. é o melhor personagem. Mas um adendo em relação a ele é que dá pra gente ver que ele tem muito assim. Ele tá muito ciente de quem ele gosta de quem ele é e ele não quer mudar, mesmo que ele esteja infeliz. O único problema do John é querer ser aceito, né? Porque a única coisa que falta para ele é essa questão da aceitação, dele ser aceito, né? E ele não é aceito em nenhum lugar, né? Então, assim, você pode ver que ele está muito satisfeito ali do jeito que ele é. Ele não esconde o fato dele ler Shakespeare, que naquela sociedade é algo proibido, né? Eles não podem ler muito menos Shakespeare, que é do antigo mundo, né? Então, a gente está numa sociedade que eles não querem que você seja criativo, eles não querem que você invente coisas novas. Então, assim, questão de cultura, cinema, livros, né? É tudo uma caixinha. Então, assim, é tudo condicionado, é tudo muito aquilo ali, né? Em relação a eles mesmos. Então, não tem algo super criativo, imaginado, não tem poesia, né? Aquela coisa toda. Então, eles são condicionados a também não sentir falta disso. Eu não preciso disso, né? A única coisa que a gente vê ali próximo do que a gente tem hoje é um cinema que não é um cinema, né? E um culto que não é um culto, que é algo muito diferente. Então, assim, a gente vê que é tudo muito diferente e é muito interessante ver esse choque pro John quando ele chega no Admirável Mundo Novo, né? Porque apesar do que a Linda contou para ele, dela tentar, né, falar para ele tudo o que ela vivia nesse Admirável Mundo Novo, de todas as maravilhas desse mundo, é um choque muito grande para o John. Tanto que a cena que ele sai dessa espécie de cinema é algo muito forte, né? O quanto ele se sente desconfortável com o que aconteceu ali, porque por um momento ele é condicionado como os outros, a sentir o que os outros sentem. E quando ele vê, ele percebe, né, que de certa forma ele enxergou como os outros, ele sentiu como os outros, aquilo ali é muito desconfortável para ele, porque ele não concorda com aquilo, ele acha aquilo absurdo. Mas por um momento, naquele momento, ele foi condicionado como os outros, né? Então dá pra gente ver muito o quanto é absurdo esse condicionamento que eles fazem com essas pessoas também, né? E eu acho interessante que, para mim, por exemplo, a gente pode falar, eu acho que a gente pode falar aqui que as pessoas elas são privadas de arte. E por quê? Porque esse cinema, ele não é mais cinema a partir do momento que ele é didático, né? Então, assim, o vídeo que você assiste na escola para aprender a escovar os dentes não é arte, sabe? Ele é um condicionamento. Ok, as crianças precisam aprender a escovar os dentes direitinho e é legal colocar um bichinho lá para. Sim,
E nesse sentido, é um condicionamento positivo e tudo mais. Não precisa ser negado. Mas eu acho interessante porque, e aí eu vou falar um pouco como uma pessoa que está no YouTube. Às vezes eu falo de um livro e a pessoa fala, odiei, esse livro apoia assassinato. Cara, não é porque é um livro que tem assassinato que ele tá te incentivando a assassinar, sabe? É a mesma lógica do, as pessoas que jogam videogame vão sair. Não. Às vezes a pessoa, inclusive, acaba com toda a raiva que ela tem jogando no videogame e não vai para a vida real por causa disso. A arte, ela é esse espaço de escape pra gente. E ela precisa transgredir alguns lugares da sociedade, até porque senão a gente vai ler um livro sobre como tudo deu certo numa sociedade. Eu acho que ninguém tem interesse em ler esse livro, sabe? Uhum. Então, eu acho interessante como ele vai falar dessa arte dessa forma também, né? Como a abolição da arte é necessária para que isso seja, para que a sociedade seja altamente produtiva. Ninguém, né, que quer que seja produtivo, quer que a gente leia um livro, que a gente perca tempo de produtividade lendo um livro ou pensando coisas que estão divergentes, né? E o John tem essa questão. Eu acho que qualquer leitor vai se identificar com o fato de que, assim, no primeiro momento, que é outro livro que depois eu vou comentar, ele chega e fala: olha que legal, Shakespeare, lê aí. Nosso prazer de indicar livros é maravilhoso, todo mundo gosta de indicar livros. Agora, quando não tem um segundo momento da pessoa ler e a gente poder trocar, é muito frustrante. Porque é isso que a gente quer, a gente quer dialogar, a gente quer ver um filme para poder. E ele não tem isso. Porque ninguém vai poder ler Shakespeare, ou ninguém vai ter interesse suficiente para tentar ler. Né? E aí ele fica completamente frustrado, porque ele só quer se relacionar com os outros. Mas ele não vai conseguir, porque ele tem interesses que naquela sociedade não se encaixam. É. E outra frustração que ele acaba tendo também é na parte romântica, digamos assim, porque ele acaba se interessando pela Lenina de uma forma afetiva, o qual eles abominam, né, no mundo novo, e ele acaba confundindo muito também a cabeça da Lenina a respeito disso, né? Ela acaba tendo meio que uma obsessão por ele também ali no meio do livro. Então, ele traz muitas reflexões a respeito disso. Ele quer quebrar, né? Tipo, esse negócio. Por que não pode ter um relacionamento afetivo? Ele começa a quebrar essas barreiras dentro dessa personagem aí no livro. E também tem outros personagens no qual ele acaba conversando muito e refletindo muito. Essa parte indo pro final do livro, ela é muito reflexiva no quanto o John, ele tá criticando o mundo novo a respeito da religião também. Ele fala muito de Deus e tudo que ele sabe sobre isso, e ele acaba tendo discussões longas com muitos personagens no livro, que acaba sendo bem interessantes, assim, durante a leitura. O que vocês gostaram dessas partes? Eu adorei. Eu acho que toda essa questão do relacionamento dele com a Lenina traz toda uma reflexão de que do quanto a gente tem essa questão cultural também, porque apesar dele ter sido apresentado pela Linda, e tudo que acontecia ali, e para ele não deveria nem ser algo surpreendente, porque ele via isso na mãe dele, mas ele acabava odiando isso também na mãe dele por causa do local onde ele está, daquilo que ele aprende naquele meio, né? Porque tem toda essa questão também, apesar dele ser de certa forma desprezado pelos selvagens, ele vai viver a vida dele de acordo com aquela cultura que eles estão vivendo ali, de acordo com como eles vivem. Né? Então, assim, ele está condicionado, de certa forma, a pensar desse jeito. Eu quero um relacionamento afetivo. Então, assim, tem toda a questão dele com a mãe, que eu acho, assim, sensacional, que ele, ao mesmo tempo que ele ama a mãe dele, ele odeia a mãe dele. Porque, querendo ou não, ela foi um dos motivos do atrito que ele tem com a sociedade em que ele estava vivendo. Porque ela era o ponto de diferença ali. E ela, em nenhum momento, ela tenta mudar para se encaixar com os selvagens, né? Ela continua fazendo as coisas que ela aprendeu. Então, assim, eu acho muito interessante essa parte. E tem toda a questão da religião também, que eu acho sensacional. Ele abordar isso, eu acho que, assim, nas falas dele tem muita crítica também, de certa forma, mas também é um ponto que traz muita reflexão para nós e que eu acho que enriquece o livro também. Eu acho interessante nessa parte do John com a Lenina que ela tem absorvido um ideal de múltiplos relacionamentos sem afetuosidade, só que ele, além de ter a questão de parceiro único,
ele tem um ideal de amor romântico muito forte. Ele leu Shakespeare, cara, as pessoas se matavam. Sim, é verdade. Sabe, tipo... Então, é engraçado porque, assim, se ele não tivesse, talvez, essa questão, eles poderiam se relacionar, ela poderia continuar se relacionando com outras pessoas, a gente teria uma não monogamia ali, mas com uma relação afetuosa que aquela sociedade não permitia. Só que eles estão tão opostos em tudo, sabe? E nenhum deles consegue abrir mão, porque parece para eles muito óbvio. Isso também é uma coisa muito interessante da gente ver, né? Dessas referências que eles têm. E quando a gente pensa na Linda, eu acho muito legal você falar isso, porque eu acho que é uma relação que muitos de nós têm com os nossos parentes, né? De ser contrário a muitos pensamentos daquela pessoa, e isso não faz com que a gente deixe de gostar delas, né? É uma relação até de muita maturidade emocional, entender que as pessoas não precisam pensar como a gente pra gente ter essa relação. Elas precisam respeitar a gente, muitas coisas, mas não concordar com a gente em tudo, né? E eu acho que o John é essa figura que a gente se apresenta, que a gente se vê. E até por ser essa figura em que a gente se vê, nesses diálogos de religião, eu acho que o Huxley ele foi muito ligeiro, porque ele está falando de colonização, ele está escrevendo no Entre Guerras. Então, ele está fazendo o seguinte, ele está dizendo, eu vou fazer com as pessoas de religião a católica, a cristã, o que foi feito nas colônias. Então, você quer ver como é ver a sua religião vista como inferior, atrasada, não necessária? Então, ele inverte o papel, ele coloca o colonizado como colonizador, ele coloca o civilizado como bárbaro. Então, eu acho assim, alguma pessoa que às vezes tem uma relação um pouco mais de fé pode se sentir completamente incomodada, e eu acho que esse incômodo ele é positivo, porque é para pensar como a gente se relaciona com essas outras religiões quando a nossa não é a majoritária, né? Quando nós não somos aquela maioria dominante. Então eu acho muito ligeiro do Huxley, né? De fazer essa inversão. Pega fundo em algumas pessoas, provavelmente, esses diálogos, né? Pra gente é muito interessante e tudo mais, mas tenho certeza que muitas pessoas sairiam legitimamente incomodadas desse debate, sabe? Porque ele é uma coisa muito profunda que é feita aqui, e para algumas pessoas a religião é tudo, né? Grande parte da vida. Então, Mas eu acho que esse incômodo, de certa forma, é necessário. E assim, o Huxley, ele colocou de uma forma assim interessantíssima, principalmente porque a religião dos selvagens não é uma religião única. Então, assim, eles não estão focados em uma coisa só, né? É uma religião que não é única. Então, tem tudo isso, né? E eles conseguem ali conviver em harmonia com essas duas religiões que são completamente diferentes. Porque no livro fica muito claro que é muito diferente essas duas, mas ao mesmo tempo eles estão ali, né? No momento daquele ritual ali, tá lado a lado. Né? E eu acho isso sensacional. Né? Eu sou cristã, então assim, eu até pensei em alguns momentos, será que eu deveria me sentir incomodada? Mas eu achei sensacional. Eu acho que é algo assim muito importante que ele fez, de colocar essas duas religiões muito diferentes ali em harmonia naquela sociedade, porque a gente não precisa isentar aquilo que o outro acredita com aquilo que a gente acredita, sabe? E eu acho que essa é uma discussão muito valiosa, até atualmente é muito valiosa, porque a gente vê coisas extremamente absurdas. Até a pessoa que tem a religião vê coisas na própria religião que não fazem sentido, sim. sabe? Que às vezes são até opostos àquilo que a pessoa acredita. Então, assim, eu acho que essa discussão em si que ele traz nesse livro é muito importante. E ele trouxe de uma forma muito bacana dentro da história, sabe? Eu acho assim que traz muita reflexão, que algumas pessoas sim vão se sentir incomodadas, mas eu acho que quem vai se sentir incomodado são aquelas pessoas que têm a religião não a religião mesmo, sabe? Não só a questão da fé, mas a religião, a questão da religiosidade, né? Acho que as pessoas que são mais religiosas mesmo, que são muito apegadas àquilo, né, que elas acreditam, elas vão se sentir muito desconfortáveis com algumas partes, mas eu acho que isso é muito importante, que eu acho que o desconforto faz a gente refletir mais e trazer essas discussões com outras pessoas mesmo, né? Porque se não fosse esse desconforto, para que a gente ia discutir? Se eu tô super confortável com isso, sabe? Então eu acho sensacional.
E eu acho que, de alguma forma, essa diferenciação de como as religiões funcionam nos dois países é um jeito do Huxley dizer também que não é a religião em si o problema, mas quem está articulando aquele pensamento. Então, antigamente, quando não tinha Estado, que a gente tinha a igreja como alguém que organizava a vida, né, no feudalismo e tal, a igreja fez muitas coisas que são condenáveis. Isso não significa que o cristianismo é condenável, porque foram as pessoas na Terra que organizaram aquilo. Aqui a gente tem um governo mais para frente, em que é o Estado que quer a religião X para que a produtividade funcione. Então é de novo alguém que não acredita naquilo, está se apropriando. Então talvez ele também faça a gente refletir assim. Será que a gente deve ouvir as instituições que se apropriam da religião, né? Ou será que a religião é algo mais nosso, mais coletivo entre as pessoas, né? Eu acho. Mas pode falar aí, não precisa levantar a mão, não. Uma discussão assim que você falou aí dá para a gente pensar muito, refletir muito como a religiosidade pode comandar pessoas. Eu acho que essa é uma discussão assim, sensacional, porque no livro a gente vê muito isso, né? O Fordismo, né? Você olha ali e você vê, gente, é uma forma de controlar aquelas pessoas, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito interessante essa perspectiva de como uma sociedade religiosa, que tem uma religião ali que cheia de regras, né, que você tem que seguir, pode controlar uma pessoa, né? No caso aqui, não só uma pessoa, mas uma sociedade inteira. O embasamento todo do livro é em cima de controle e manipulação, né? Desde dos primórdios ali que eles fabricam os embriões. Então, até vai contra vários conceitos do cristão, por exemplo, né? Então, é algo para deixar meio desconfortável desde o começo do livro, né? O livro todo. Então, é bem interessante essas reflexões. E é legal pensar que o George Orwell era do Reino Unido, né? E aí a gente tem, por exemplo, no Reino Unido, o caso do anglicanismo, que é basicamente um rei que queria se casar de novo, não podia porque o cristianismo não permite. Ele cria uma religião exatamente igual, mas que pode casar de novo, para que ele, não só ele possa fazer o que ele quer, como que ele seja um dos chefes religiosos, né? Então, é mais ou menos o que esse Estado faz. Pô, a gente precisa fabricar pessoas para dar certo no nosso projeto. Ah, mas o Deus cristão católico não serve para isso. Então, vamos criar um novo, né? Então, Isso aí. a gente faz a política reger a religiosidade, né, do Estado. Então, é muito legal. E eu não tinha pensado em nada disso até essa conversa, gente. Eu já li 2 vezes. Que bom! Tipo de Não, leitura. isso é ótimo. Uhum. Eu também. Nossa, eu tô aprendendo muito aqui com vocês, meninas. Vocês estão acrescentando muito aqui na discussão. Eu tô amando essa discussão. Eu acho que eu vou até mudar a minha nota. Eu também tô pensando. Eu acho que agora vamos pro final do livro, então. Vamos falar do final do livro, que começa a encadear o final do livro em cima da morte, primeiro, da Linda, né? A Linda acaba morrendo. E em cima disso, o John meio que acaba formando um montim, né? Uma rebelião ali por causa da morte dela. Foi a respeito do Soma. Eu fiquei com uma dúvida. Ela morreu por causa da abstinência, né? Do Soma, né? Se eu não me engano, ela não estava tomando depois que ela foi pro mundo novo. Vocês lembram? Tava assim. Ela tá? Tava. Foi antes? Na verdade, a única coisa que poderia ajudar ela a viver um pouco mais, né, seria o soma. Então ela ficou tipo num estado de sono, pelo que eu entendi no livro, né? Ela vai tomar tanto soma que ela vai estar ali o tempo todo como se ela estivesse dormindo, né? E tendo sonhos e mais sonhos por causa do soma. Até o momento que o corpo dela não aguenta mais aquilo. Uhum. Foi isso que eu entendi. Não sei se a Bárbara... E não, eu fiquei bem confusa nessa parte, porque eu pensei que fosse alguma coisa assim dela não tá tomando, depois ter tomado, e deu alguma causa diferente nela, mas foi porque ela tava só tomando isso. Então, ela meio que entrou eu vi que ela entrou num outro... Como que é? Um outro estado, assim, de vida, né? Então, isso desgastou ela e ela acabou morrendo. E daí o John, ele acaba se revoltando contra isso. E nessa confusão que dá, os outros personagens, né? O Bernard e o outro carinha lá, eu nunca lembro o nome dele.
O Eles nome meio. difícil. Eles acabam meio que sendo exilados, assim. Eles são presos primeiro, todo mundo. Daí meio que eles acabam sendo exilados pra uma ilha, né? Se não me engano. Mas o John, ele não acompanha esses personagens. Ele, depois disso, acontece uns fatos, assim, bem bizarros, eu achei, Bizarro. o final desse livro, antes de ocasionar o suicídio do personagem. Ele acaba se matando. E antes disso, ele tem um negócio lá que ele vai. Ele quer ficar em um lugar de isolamento. Ele vai pra um farol. Ele quer meio que se purificar, fazer um ritual de purificação. Ele se autoflagela. E nisso começa a aparecer várias pessoas lá pra assistir isso. E daí depois aparece a Lenina e começa um negócio assim muito estranho. O final desse livro, gente. O que vocês acharam? O negócio teve orgia. E o personagem, ele se condena, né? Pelo que ele acabou participando. Ele acaba se condenando porque era contra o que ele tava. O que ele se orgulhava de ser quem ele era. E ele abominava nesse mundo novo. E ele acaba meio se culpando por ele ter se submetido a isso que aconteceu no final do livro. Então ele acaba depois se enforcando. De raiva, porque foi tomado pela raiva e tristeza do que aconteceu nesse final bizarro, gente. Conte aí. O que vocês acharam? Eu acho que o final desse livro é uma viagem muito louca. Bem viajado. Em muitos momentos eu falo assim, gente, eu tô lendo certo? É isso mesmo que tá acontecendo. Mas eu acho assim, o John, ele começou mesmo um processo ali quase de loucura mesmo, né? Ele fica completamente, assim, atordoado com tudo que tá acontecendo. Eu acho que depois da morte da Linda, assim, que ele começa a se dar conta realmente daquele mundo, do que está acontecendo, de como as pessoas estão sendo condicionadas e de quanto aquilo é errado. Porque eu acho que até esse momento ele não teve aquele gatilho de pensar realmente em tudo que estava acontecendo ao redor dele, sabe? Eu acho que a cena da Linda é uma cena bem forte. É uma cena que me deixou bem desconfortável, o momento da morte dela, assim. E aquelas crianças chegando, né, e achando tão absurdo ela naquela situação, o fato dela ser diferente, dela ter envelhecido. É como se ela fosse uma abominação mesmo, né? E acho que ele vê isso, né? A forma como essas crianças, que são todas iguais, né? Que no livro ele fala, eles são todos iguais. E o fato da forma como eles tratam a Linda, porque é uma sociedade que não tem empatia, né? Eles não têm nenhum senso assim de empatia, de afeto, mas acho que a empatia assim é algo que vai pegar muito no John, porque ele tá ali num momento delicado para ele, né? Ele tá num momento de sofrimento, porque apesar desses sentimentos conflitantes que ele tem em relação à mãe, ele ama muito a mãe dele. E aquele é um momento ali que ele queria estar assim totalmente imerso no que ele estava sentindo. E nem isso ele pode. E quando ele vê que as pessoas não têm noção, né, elas se sentem completamente desconfortáveis com o fato dele demonstrar afeto por ela, né, dele estar sofrendo por ela ter morrido. Então, assim, eu acho que a partir daquele momento ali é um gatilho para ele realmente ver o quanto aquilo está errado e ele querer lutar contra isso. Aos foguetes. Eu acho que é isso, sabe? E depois, assim, é uma viagem, uma loucura. Esse momento que ele tá ali no farol se autoflagelando, né? Que é o motivo pelo qual as pessoas vão para lá, porque para elas é muito absurdo ele fazer o que ele tá fazendo. Eu acho que para nós também é algo que incomoda realmente a gente também como leitor. Toda essa dor que ele tá sentindo, essa sensação de culpa também, porque eu acho que ele se sente meio que culpado por essa revolução dele não ter dado certo, né? Dele não ter encontrado apoio em ninguém. Porque as pessoas estão tão condicionadas àquilo que elas não querem sair daquilo. E ele tenta mostrar para essas pessoas que o Soma é errado, né? É muito interessante o fato dele jogar o Soma fora e as pessoas simplesmente querem matar ele por isso, né? Então eu acho que é um momento que ele está completamente perdido. E aí acontece aquelas cenas finais ali que são até difíceis de entender. Eu tive que ler umas 2 vezes, porque assim, gente, que doideira. A cena final, gente, é absurda. Depois que a Lenina chega, desanda assim, de uma forma absurda, assim. Eu quero muito saber o que vocês pensam sobre esse final, porque
Eu achei uma loucura atrás da outra, assim, muito absurdo. Então, eu acho que aí de novo, né? Eu vou elogiar o Huxley, porque ele faz uma rima, né? A gente começa o livro com essas crianças ali no leito, aprendendo como elas têm que lidar com a morte. E como qualquer coisa na nossa vida, parece absurdo, mas até acontecer perto da gente não traz revolta. Quando a gente tem de novo essas crianças, e agora com uma personagem que a gente conheceu, com um outro personagem, que talvez a gente se espelhe, porque daí a gente coloca, tipo, e se fosse, é o famoso e se fosse a minha mãe, aí a gente tem de novo a aplicação desse conceito. Então aí ele traz pra gente um aprofundamento do que está acontecendo naquela sociedade, né? Então eu acho muito bacana como ele faz isso. E aí naquela parte em que as pessoas vão ver ele se autoflagelando, eu acho que tem muito dessa crítica ao sadismo do voyeurismo da nossa sociedade, né? Da gente querer assistir as coisas, da gente querer saber tudo, sabe? O conceito de reality show, de eu quero ver a briga, eu quero ver, né? Tipo, são pessoas reais ainda. Então, é um prazer sádico que a gente tem. Eu não tô me excluindo porque eu assisto Big Brother, mas é um prazer que a gente desenvolve e que ela tem a ver um pouco com o sofrimento do outro, sim, né? Então, eu acho que tem uma relação aí parecida. E eu acho interessante comentar que nessa edição tem um prefácio do Huxley que ele fala que ele não escreveria esse final dessa forma de novo, o final do John. E eu acho interessante ele ter dado essa declaração, porque todas as pessoas dessa sociedade, elas estão fadadas a algo. A única pessoa que era livre era o John. E aí, esse final, ele dá a impressão de que o John também estava fadado a não conseguir viver no Admirável Mundo Novo. Então, parece que a liberdade dele não serviu de nada, né? E por mais que eu entenda que nessa sociedade toda controlada, alguém livre vai ficar revoltado, eu entendo, faz todo sentido. Eu também acho que talvez ele pudesse ter explorado essa liberdade do John de alguma outra forma. E eu não. Gente, aí agora, eu tava tão feliz até agora que eu não tinha me esquecido de nada do livro, mas eu não me lembro o que acontece quando a Lenina chega, então eu vou deixar a Paty falar, e aí depois, se eu for lembrando, eu comento com Não, você. mas é uma espécie de, tipo, de orgia que acontece. Ele Não, o acaba John, se... ele fica doido. Tipo assim, ele É, vê ela e ele quer atacar ela. Ele quer bater nela, sabe? Porque tem toda essa questão dele não ter conseguido o relacionamento com ela. Tem uma outra cena antes que ele também fica assim, atordoado com ela, né? Que ele parte pra cima dela. E nesse momento acontece algo muito parecido. Só que aquele grupo que tá reunido ali, eles acabam dando soma pra ele. E aí ele, tipo, dá um apagão. Ele participa de tudo aquilo e no outro dia que ele vai se dar conta do que aconteceu, né? Que é um momento assim que a gente não sabe muito bem é, como foi que ele, o que ele pensou no ele se momento, né? sente, tipo, culpado que ele se submeteu a esse tipo de coisa que é muito comum no mundo novo, né? E que era contra tudo que ele queria, né? O que ele queria quando ele chegou no mundo novo. Então ele se sente muito culpado e acaba sendo um final muito triste para esse personagem. Agora a Bárbara falando, né, que o autor ele escreveria um outro final, quem sabe seria bem mais interessante mesmo mostrar um pouco mais da liberdade que o personagem tinha e permanecer até o final do livro. Teria sido talvez mais interessante também. Mas acabou sendo um final bem triste. Ele é um final chocante, apesar dessas cenas bizarras antes. Ele acaba sendo um final chocante e triste pra esse personagem que, né, não sobreviveu ali ao mundo novo, como ele imaginou que ia ser algo assim bem diferente pra ele e tal. Mas eu acho assim, sinceramente, que o final tem muito sentido para a história. Eu não sei, sabe? Eu acho que, apesar de eu achar que realmente poderia ter sido mais explorado essa questão da liberdade do John, eu acho que faz muito sentido para a história em si um final triste desse que coloca a gente para refletir, porque a verdade é que muitas vezes a gente não consegue lutar contra os padrões da nossa sociedade. Para nós já é difícil, imagina para o John, sabe? É um final muito triste que deixa a gente muito atordoado, mas eu acho que é um final que traz muita reflexão e coloca a gente para pensar que ponto que a nossa sociedade está e o quão próxima ela está de um admirável mundo novo, sabe? Então eu acho que apesar de poder ter sido explorado, foi um bom final para esse livro. Eu acho que faz sentido para a história em si, sabe?
E eu acho que tinha que ser meio absurdo mesmo o final. Porque se fosse muito Que é um... comum, aí talvez o John perdesse o potencial dele, desse personagem que mexeu com aquela sociedade, né? Por mais que ele tenha se visto ali como cooptado, tenha tido essa ressaca moral, né? Que é isso que ele tem no dia seguinte do Soma. Eu sei que o Aldous Huxley tem um livro chamado Admirável Mundo Novo Revisitado. Eu não sei se ele tenta fazer uma proposta parecida, eu não fui atrás. Eu não sei se eu quero ler esse livro, que é o tipo de coisa que a gente não sabe se vem pro bem ou mal. É tipo sequência de filme que deu certo, e você não sabe se vale a pena assistir e tal. Mas eu gosto de como ele termina. Eu acho que faz a gente pensar o quanto nós sobreviveríamos numa sociedade no futuro, né? E aí também pensar o quanto a gente quer isso para gerações futuras, né? O que a gente está construindo. E aí o papel dele como uma distopia bastante crítica, eu acho que acaba funcionando muito bem. É. É, tipo, o mundo todo, a forma que as pessoas viviam em certas coisas ali era um absurdo. Teve que ter um final assim, levando o personagem ao extremo desse absurdo, né? Pra ele. Pra. É realmente um final que faz sentido. Então, que bom que vocês gostaram, meninas. Acho que vocês. Eu acho que a Andy ficou bem animada com essa leitura também. A Bárbara, né, já falou que é favorito dela e tal. O livro ele não me deixou tão empolgada como eu imaginava, assim. Mas eu acabei gostando muito da parte do universo construído e todas as reflexões que ele traz. Eu adoro ler os clássicos. Eu fiz esse clube de clássicos pela experiência mesmo das reflexões que os clássicos trazem, né, durante anos. E aquela coisa, não importa, às vezes a gente não gosta muito do livro, não tem uma experiência muito boa, mas é aquela coisa, pelo menos eu conheço essa história. Agora, quando alguém comenta, faz alguma referência sobre o Admirável Mundo Novo, agora você conhece, porque é uma história muito famosa durante anos, né? Então vale muito a pena essa experiência e esse livro ele traz muitas discussões incríveis. Eu acho que a segunda distopia que a gente lê no clube, a primeira distopia que a gente leu foi o Ensaio sobre a Cegueira, que foi incrível, foi um dos meus favoritos. Eu Então amo. esse daqui também foi bem legal. E só comentando uma questão com essa coisa de clássico, eu acho que tem uma coisa também que é ter uma noção que ela não é colada do tempo, porque o outro livro que eu trouxe para mostrar é o Nós, do Zaniatin, né? Ele é considerado tipo, uma das primeiras distopias e tudo mais. O Huxley diz que não leu Nós antes de escrever Admirável Mundo Novo. Aí algumas pessoas xingam ele de mentiroso. Eu passo o pano dizendo que esse cara usou muitas drogas. Ele tem muitos livros sobre o uso de drogas, tipo Portas da Percepção, que ele vai usar mescalina e drogas alucinógenas e dizer o que ele estava vendo, né? O The Doors, a banda, se chama The Doors por causa do livro, The Doors of Perception, né? Então ele tem muitas coisas que são nomeadas por causa dele depois, ele é importante. Então eu coloco a culpa nas drogas que ele usou. Mas quando eu fui ler o Nós, eu falei, cara, se eu tivesse lido ele antes de 84, que aí 84 o Orwell disse que baseou no Nós, e Admirável Mundo Novo, talvez eu tivesse gostado mais. Porque quando aconteciam algumas coisas, eu já sabia o que ia acontecer. Porque eu já pegava pelas outras narrativas. Foi o que a Paty falou. Às vezes, de esperar que o Bernard seja esse disruptor, porque é o que acontece em todas as utopias. Aí tem sempre o tropo daquela mulher que vai ajudar o homem a perceber alguma coisa. Então acaba ficando previsível, né? Só que eu consigo dar esse valor pro nós e dizer, ok, esse cara veio antes, sabe? Tipo, ele tem essa importância também. Ele foi a grande referência dos caras, né? Então, se o Huxley e o George Orwell são referências pra gente, imagina que da hora esse cara que foi referência para eles antes, né? Então, eu acho bem interessante de ir cavando as referências das nossas referências, assim. Acho que nesse sentido o Clube de Clássicos ajuda muito, né, Paty? Isso. Eu quero ver o pessoal aqui no chat comentando o que vocês acharam da experiência de leitura. Alguém perguntou o nome do livro, é o Nós, né? Que você falou. Isso. Nós, dos Amiati. Tem essa edição da Aleph e tem a edição da 34. Mas essa aqui tem conteúdos extras, então eu recomendo. E você já leu outro livro do Aldous? Eu li O Aldous. Macaco e a Essência, que é uma distopia também, que é um caminhão de. Uma sinopse é um caminhão de roteiros de cinema, passa por dois personagens e cai um roteiro chamado Macaco e Essência. E aí eles vão ler e é uma distopia, que essa eu achei muito louca, eu preciso muito reler, porque eu não sei o que eu não sei o que eu achei dela, acho que até hoje.
Aí eu li As Portas da Percepção, que são essas experiências dele com drogas alucinógenas. É interessante, mas não é dos favoritos. E um que eu gosto muito dele, que eu só comprei porque estava em promoção, assim, e era do Huxley, e que eu gostei muito, é o Gênio e a Deusa, que conta a história de um cara que vai morar na casa do professor, porque ele vai dar cabo dos estudos dele, e ele se apaixona pela esposa desse professor. E eu acho que tipo, ele é muito bem escrito, ele é um dos últimos livros do Huxley, assim, sabe? Então eu lembro que era uma história super simples, mas muito gostosa de ler. Aí eu fiquei, tipo, coloquei ele ali depois do Admirável Mundo Novo. Mas dizem que o grande livro do Huxley mesmo é A Ilha. Aí eu tô guardando, que eu gosto de ler o melhor livro do autor por último, quando eu posso. Assim. Aí eu tô guardando, eu vou ler uns outros antes de chegar na ilha. Ah, eu gosto de ler os bons. Assim, quando o autor tem muitos O livros, melhor assim. primeiro. Quando o autor tem muitos livros, eu gosto de ler os bons primeiro, porque pra ficar fã, sabe? Daí depois que eu fico fã, daí eu leio todos os outros. Eu faço assim. Então eu vou colocar esse na lista pra eu ler um dia, o A Ilha. Então, já que falam que é Ele o tá até melhor. na minha lista e eu tô doida pra ler, mas vou esperar um pouquinho também. E vamos ver. Nós também tá na minha lista e eu preciso muito ler. Agora que você falou que preferia ter lido antes, eu desanimei um pouquinho. Desculpa. Não, mas, Mas ó, vou ler. Eu ainda mas vou eu ler li, esse livro. mas eu li ele numa leitura conjunta. E teve gente que gostou dele mesmo tendo lido depois dos outros, assim. Então, Hum, às vezes é bem, Quem bem sabe, então. pessoal, né? Uhum. Tem umas coisas diferentes no nó, assim, tem umas coisas. Tem os muros. Ah, é. Eu não vou começar a falar aqui, senão a gente fica mais uma hora. Tem umas coisas bem interessantes lá de ler, sim. então vamos. Acho que já deu. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa que ficou faltando do livro? Senão vocês podem já se despedir, falar algum projeto que vocês têm de leitura para o pessoal participar também, caso vocês tenham, meninas. Quero agradecer a participação do gatinho da Bárbara também, que tava uma fofurinha ali atrás. Agora ele tá dando uma dormidinha aqui do lado, ó. Oh, que lindo. Ele roubou a cena, a maior parte da live ali atrás. Sim. Roubou mesmo. Tava difícil prestar atenção com esse gatinho. Eu não sei se vocês ouviram o barulho, porque antes ele tentou captar minha atenção. Então ele derrubou um monte de ração na minha frente. E aí, quando ele viu que eu não ia levantar, Ele veio atrás. Espertinho. filhote, né? Mas quer começar, Andy, fazendo as considerações aí finais? Então, eu só queria acrescentar em relação ao livro que eu acho que esse livro é muito assustador, porque os valores desse livro são muito parecidos com os valores da nossa sociedade atual, assim. Chega a ser absurdo. E eu acho que distopia é muito isso, né? Elas são assustadoras porque a gente encontra essas semelhanças. E no caso aqui, eu vi tantas semelhanças com nossos valores atuais, toda a questão do consumismo do livro, que acho que a gente até não tinha comentado isso ainda, né? Mas eles são assim, como que eu vou dizer? Todos eles são condicionados mesmo a serem consumistas. Então, se uma coisa quebra, você não vai consertar. Você vai comprar outra. E toda a questão desses relacionamentos afetivos que cada vez mais a gente está vendo as pessoas realmente não se importando mais com esses relacionamentos afetivos, seja familiar, amizade, relacionamento amoroso. É uma coisa também que na nossa sociedade atual não tem tanto valor mais, né? A gente vê que os valores estão parecidos com o desse livro, e também tem uma questão toda também dos valores, assim, que eu vejo muito, mesmo assim, é a questão dos padrões, né? Porque a nossa sociedade atual, ela valoriza tanto os padrões, e quem foge desses padrões é praticamente apedrejado, né? Então, quando eu li esse livro, assim, apesar de no início, assim, eu não estar gostando tanto, uma das coisas que me fizeram, assim, me apegar a esse livro é a questão dele ser muito parecido com a realidade que a gente vive. A gente consegue identificar esses pontos e pensar, caramba, será que a minha sociedade atual também está encaminhando para isso? Porque no livro não tem aquele ponto, não fala direito como isso começou, né? A gente só tem ali aquele final, né? O como eles estão agora, mas não tem aquele ponto de ruptura aqui explícito para a gente saber como que começou essa sociedade, né? Mas quando a gente vê esses valores, a gente pensa, não estamos tão longe, e isso é assustador, porque para onde a gente está caminhando, sabe?
E no mais, foi assim, um prazer gigante discutir esse livro com vocês. Eu acho que a discussão sempre engrandece a obra pra gente. Tem muitas coisas que às vezes a gente não identifica, que o outro identifica. E aí a gente vai conversando e vai enriquecendo o livro para mim. Tanto que eu falei que talvez eu vá mudar a nota desse livro. Porque tinha coisas que eu não tinha entendido totalmente, mas eu acho que esse é o tipo de livro que eu vou querer reler. E clássico é isso, né? Clássicos são relevantes pra gente atualmente e são aquele tipo de livro que a gente vai sempre reler, porque a gente sempre vai encontrar coisas novas, diferentes e importantes para nós atualmente, né? Eu refleti muito e obrigada, meninas, por terem me convidado. Obrigada, Patrícia, né, por ter me convidado para essa discussão. Eu adorei, gente. Foi muito bom discutir esse livro com vocês. Eu acho só, fazendo um ponto da consideração da Andy, eu acho que tem uma coisa que as pessoas falam, eu acho que é até um senso comum. E tem coisas que a gente repete, eu já falei, mas que depois de um tempo alguém questiona e você fala, é verdade isso. As pessoas tendem a dizer que os autores de ficção científica previram algo. E eu vi muito isso hoje vendo alguns vídeos antes de entrar na live. E eles não previram, são pessoas que são sensíveis à sociedade em que eles vivem. Então eles conseguem ver na sutileza, né? Antes desse consumismo ser tão absurdo, eles conseguem ver em pequenas coisas e trabalhar aquilo. Então, na verdade, é isso. Eles pegam na raiz e mostram pra gente, fica parecendo que eles previram. Algumas outras vezes, em outras ficções científicas, é o próprio livro que faz com que as coisas sejam construídas, né? A gente tem um neuromancer que fala da internet antes da internet existir. Será que se não existisse neuromancer, da internet existiria? Porque foi um livro que foi, tipo, muito popular na época, deu origem à Matrix. Então, em que medida não foi o autor que, sem querer, criou no futuro aquela coisa, influenciou a sociedade aquilo, o imaginário daquela sociedade a criar? Então, eu acho que é bem legal isso que você falou mesmo, dessa sensibilidade dele de trazer as coisas da nossa sociedade, porque é um livro que vai fazer 100 anos em breve, tem 90 e poucos aí, mas que continua muito atual porque a gente não saiu dessa esteira fordista de produção que ele coloca, né? E aí a gente vai ficando com medo de saber o quanto tempo demora para chegar no fim da esteira. E as distopias é isso, né? Eles pegam coisas sociais, querem dar medo na gente, da gente chegar lá. Mas que bom que a gente tá lendo bastante distopia aí também, que eu acho que é um gênero muito crítico, eu gosto muito por causa disso. Eu espero que essas distopias servem pra esse medo, né, que aquelas distopias passam, servem pra gente evitar que essas coisas aconteçam, né? Eu sempre falo isso quando eu leio distopia. Que esse seja o objetivo, né, de vários leitores lerem distopia para ajudar a formar a cabeça, assim, das pessoas aí tentar evitar que essas coisas aconteçam, como, por exemplo, o conto da Aya, né, que é algo que me deixou extremamente muito assustada. E Pode aí, continuar. não, é só para finalizar, então, eu tenho alguns projetos de literatura, aí se vocês também me seguirem no Instagram, eu costumo falar lá. Eu medi um clube da história dublinense, a gente vai ler esse mês o livro Pesado, que algumas pessoas receberam pela tag. Então, quem já leu para a tag pode participar. Sempre de graça esses 2 clubes que eu vou falar. E eu também vou ler para o pessoal que gosta de clássicos aí, em junho e julho, o 100 Anos de Solidão. Eu tenho 2 projetos, e aí nesse mês os 2 projetos vão ler o mesmo livro. Eu estou lendo o Gabriel Garcia Marques em ordem cronológica e o Calhamaços Latinos. Aí nesses 2 meses a gente vai ler os 100 anos. Vai ser uma releitura para mim, porque eu li no primeiro ano do ensino médio, na escola mesmo, assim. A professora foi meio doida, agora eu vejo isso, na época eu achei sensacional. Mas é um livro que eu gosto muito também. É um desses livros que a galera às vezes fala que apoia coisas que ele não apoia, então é legal conversar coletivamente sobre ele. Quem quiser participar é só me procurar aí nas redes, que aí eu explico como funcionam os projetos. E fora isso, tem o B de Barbárie, que se vocês seguirem lá, dá para acompanhar as minhas leituras, os projetos que eu faço, tanto no YouTube quanto no Instagram. Aí é onde vocês preferirem. Plataformas antigas, antes da Twitch. E muito obrigada, Paty, pelo convite. Eu fiquei feliz quando você me chamou, que eu falei, eu realmente gosto muito desse livro, vai ser bom voltar para ele. E Andy também pela companhia, pelos comentários, porque é isso, a gente construiu muitos pensamentos as 3 juntas aqui, né? Então, enriquece mesmo a nossa leitura. Muito obrigada, meninas, mesmo por vocês terem aceitado o convite. Enriqueceram muito a nossa discussão. Eu achei que ela ficou incrível. Então, quando vocês quiserem participar outras vezes, estamos aí.
E foi uma leitura muito legal. Obrigada a todo mundo que participou da leitura coletiva, todo mundo que vem aqui na live também participou aqui do chat. A gente não lê muito o chat porque a gente fica mais conversando entre a gente, mas espero que vocês tenham gostado. Caso alguém tenha perdido uma parte da discussão, amanhã a live vai estar no YouTube. E sigam as meninas nas redes sociais, eu deixei o link aqui no chat. Também lá no YouTube, para quem tá assistindo no YouTube, vai estar na caixa de descrição para vocês acompanharem elas nos projetos de leituras e no canal delas do YouTube e no Instagram também. Então é isso, gente. Boa noite para vocês e nos vemos na próxima leitura, que já tem o link também na caixa de descrição. E aqui no chat é o Comando Clássico Tube. É um livro da Virginia Woolf agora que a gente vai ler, o Mrs. Dalloway. Então já tem o grupo lá no Telegram para vocês participarem. E depois a gente vem discutir aqui de novo, também com outros convidados. Então tchau, gente. Até mais. Até. Até, gente. Tchau pra vocês. Boa noite.